Boa noite, amigos do Toque de Bola. Estamos juntos mais uma vez neste final de semana, recebendo no nosso programa itinerante, hoje uma figura que dispensa apresentação. Quando ele aparece na tela, quando você vir a imagem dele, você já vai saber de quem se trata. Nós estamos falando do presidente do Sport, que foi campeão brasileiro de 87, Homero Lacerda, e o atual presidente do Conselho Deliberativo do Esporte. E, Homero, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, a gente teve ontem conversando sobre futebol na CBN, esse programa vai para o ar amanhã, hein? Amanhã, 3 da tarde, a gente vai estar ouvindo o craque CBN com o Homero Lacerda, mas a gente falou muito pouco do momento atual do esporte. E eu queria que você começasse por aí. Como é que você, como presidente do Conselho, está vendo a gestão do Arnaldo? Está tudo tranquilo, tudo muito em boa, paz? muito tá... boa, muito boa, boa mesmo. Foi meu parceiro, a gente compôs uma chapa, ele no executivo e eu no deliberativo, sou presidente do Conselho do Esporte, e eu fiz isso porque mal conhecia Arnaldo, né? Martorelli eu conhecia um pouco mais, porque eu acreditei em Arnaldo, e ele está fazendo justiça a isso. Aliás, diga-se de passagem, é um presidente que se dedica quase que exclusivamente ao futebol. Todos nós, você conheceu muito presidente de clube, tem seus afazeres pessoais. Claro. E às vezes tinha muita gente que passava meia hora por dia no clube, tinha outros que davam um expediente. Arnaldo dá 2 expedientes, se precisar, entra pela noite. Então ele se dedica de corpo e alma, aliado isso a uma competência que ele tem, é esse trabalho que está sendo feito aí, né? Ninguém pode exigir resultado imediato. Arnaldo assumiu o Sport no começo do ano, a gente teve campanha até entrar no mês de dezembro fazendo campanha, ninguém pôde cuidar de nada. Aliás, esse calendário tem que mudar. O presidente do Sport tem que ser eleito em outubro, porque os 3 meses antes dele assumir é para trabalhar. Como é que o cara vai se assumir o clube em dezembro para começar um campeonato em janeiro? É absolutamente inviável. Então eu vou tratar disso no Conselho do Esporte para reformular esse calendário, né, no que diz respeito... estatuto, mudar o estatuto. Mudar o estatuto para que o presidente do clube seja eleito, pelo menos se saiba quem vai ser o presidente, em outubro. Você só sabe em dezembro. Então você vê, por exemplo, um candidato de oposição, não conhece nada, não sabe nada que está acontecendo lá, que ninguém vai dar todas as informações. Ganha uma eleição em dezembro. Para botar um time em campo em janeiro, é absolutamente viável. Vamos entrar por uma seara, já que você começou falando do time, né, do tempo que o presidente hoje se dedica para um clube de futebol. O Marcelo Santana, presidente do Bahia, ele é remunerado. O vice-presidente Pedro Henrique, do Bahia, é remunerado. O vice-presidente de futebol do Bahia é remunerado. E depois que foi feita essa mudança no Estatuto do Bahia, o Bahia se estruturou. O Bahia estava um longo tempo na Série C, Série B e agora voltou para a primeira divisão. Você não acha que é uma tendência natural? Quando a gente fala em profissionalismo, a gente discutiu tanto sobre isso com relação aos treinadores, né, que eles precisam ser mais profissionais, mais bem trabalhados, mais bem... Você não acha que vai chegar uma hora onde haja essa necessidade de um presidente ser remunerado para que ele tenha realmente full time, para que ele tenha um tempo totalmente dedicado ao clube? Possa se dispor mais tempo. Eu não acredito que o fato de ser remunerado vai motivar mais. Porque não pode ter uma motivação maior do que ser torcedor do esporte. Mas ele não precisaria dar experiência na empresa dele. Mas ele, né? pode se dedicar, desculpe, ele pode ter mais tempo para se dedicar. Exato. Eu acho que isso seria interessante, nesse aspecto seria interessante. Porque, Homero, quando você... Vou dar só um exemplo da minha participação no Náutico, por exemplo. Me contrataram para ser o primeiro gerente de futebol de Pernambuco. E eu fui para o Náutico para ser o primeiro gerente de futebol de Pernambuco. Só que todos os diretores, e eu acredito que seja assim no esporte também no Santa Cruz, eles se orgulham de dizer: eu tenho 3 paixões na vida. Primeiro, a minha família. Segundo, a minha empresa. E terceiro, meu clube. Muitas vezes é o inverso, né? No meu caso já era o vira inverso. de ponta cabeça? Não, no meu caso sempre foi a família. Mas o primeiro sempre foi a família. Mas o segundo eu já ganhava para eles. Porque, olha, se primeiro é a minha família, segundo é a minha empresa e terceiro o clube... Você já está empresa e clube. Eu já estou empresa. A segunda paixão minha é... E você quebra um problema que existe na hora de dirigente de futebol, que a gente acompanhou muito, você principalmente, que é um amador dirigindo profissionais. Exatamente. Então você, às vezes, pega um diretor de futebol, não é preconceito nenhum, mas que tem um salário pequeno e tal, e ele vai ser o patrão de um jogador de futebol que ganha 400 mil por mês. Ele tem que superar. É possível, mas tem que superar. Tá certo? Quando você tem empresário e está numa situação boa, mesmo assim, é um amador dirigindo um profissional. Mas se você for por essa linha de raciocínio, você vai ver um treinador ganhando menos que o jogador. Também. Eu comando você, mas você ganha... O Diego Souza ganha 400 mil reais. Aí o Daniel Paulista assumiu o esporte, depois
por muito pouco não foi efetivado, né, como treinador, e ele ganhava muito menos do que o Diego. Também. Então, se essa sua tese funciona para diretor remunerado em detrimento ao jogador... É um desafio de superação. Como o técnico que tem um salário menor para dirigir um jogador que tem um salário alto, como um diretor que às vezes tem muitas vezes menor. Tem diretor de futebol que ganha 5, 10 mil reais por mês, e é um grande diretor de futebol, um bom, competente diretor de futebol, né? E que vai discutir com um jogador que ganha 300, 400 mil reais por mês. É um desafio que ele tem, de superação. Mas você sabe que por trás também, você tem... a formação de uma direção de futebol, no esporte sempre foi um pouco mais enxuta. O Náutico teve uma época que tinha 13, 16 diretores de uma só vez. E na minha época eu estava como diretor remunerado, tinha Herbert Harrop, e existiam mais uns 5 que davam apoio. Romeu Krause, Américo Pereira, André Campos, o próprio Fred Oliveira, alguns outros que davam apoio. Mas, efetivamente, existiam 2. O jogador ele decidia com o que ele queria discutir de acordo com o respaldo que ele tinha de que o diretor cumprisse ou não aquilo que tinha pré-determinado com o atleta. Então, quando você monta a sua direção também, quando você fala assim, o diretor remunerado ele tem que ter personalidade, porque ele vai ganhar 5, 10 mil reais e vai discutir com um cara que ganha 300. Mas o diretor... que às vezes você sempre foi um cara bem sucedido financeiramente, mas já houve diretores no esporte menos abastados financeiramente, e que também, mesmo sem serem remunerados, teriam que ter essa liderança para lidar com esse atleta. Como funcionaria? Com um amador diante de um cara que é profissional. Esse é o grande desafio, de um amador superar isso. Aí é o espírito de liderança de cada um. É a capacidade de liderança para cada um. Agora, é uma coisa que merece uma reflexão. Você, às vezes, tem 5, 6 diretores de futebol e, no fim, na verdade, o comando fica em um. E não fica porque o presidente escolheu. Não fica nem sempre, por exemplo, ter um vice de futebol e 6 diretores de futebol. De repente, um diretor de futebol lidera tudo. É nativo, é natural, é da pessoa humana. Ele tem aquela liderança. Ele sabe fazer a linguagem de jogador. Ele sabe interagir com as pessoas. Né? É aquilo que a gente falou do teacher, né? Que ele tem muito. Né? Ele pode dar uma aula sobre isso. É interessante, até se eu tivesse no esporte, eu tivesse a oportunidade, trazer o teacher para fazer uma palestra dentro do esporte. Sobre liderança, sobre interagir com as pessoas, tá certo? Tite, ele teve uma preparação, ele fez cursos lá fora durante um ano e voltou com uma mentalidade bem diferente. Tanto que ele era conhecido como empatite, porque ele jogava sempre para empatar, a pessoa ganhava, goleada, o Corinthians ganhou 2-0. Goleada, o Corinthians goleou 2-0 ou 2-1, que fazia sempre no máximo um gol quando vencia. E ele mudou a forma dele pensar. Mas eu queria falar com você sobre um outro treinador. Se você fosse o vice-presidente de futebol do esporte, você contrataria o Luxemburgo? Eu faria uma reflexão. Não me precipite. Agora, é um bom treinador. Eu digo que eu não preciso dizer. A história diz e a experiência diz. Agora, eu só contrato técnico. Eu não posso dizer a você que eu contrataria o Luxemburgo. Depois de eu conversar 3 a 4 horas com ele. E eu não contrato nenhum técnico para dizer, toma aqui a chave do clube. Né? Nós vamos fazer... Como é que você pensa em fazer futebol? Você vai ser respeitado como técnico. Eu não quero técnico aqui para diretor escalar time, presidente escalar time. Isso não existe. Se ele aceitar um jogador que eu pedi para escalar, eu boto ele para fora no outro dia. Eu quero a personalidade do técnico e quero o técnico no uso de suas atribuições, com toda a autoridade. Agora, também tem uma coisa, esse negócio de dizer não tem limite, o técnico fala o que quer. A cultura brasileira é essa. Você contrata um técnico, principalmente um técnico de renome, e você pega a chave do clube e entrega a esse técnico. E ele fala o que quer. Não é assim não. Horário de treinamento, nutrição, o que é que pode beber e o que não pode. Entendeu? Tudo tem que ser pré-determinado. A independência de cada setor, tá certo? Quem vai determinar o que é que o jogador come e bebe é o nutricionista e o departamento médico. Não é? Quem vai dizer que se o time tem condições, o jogador tem condições de ser escalado, é o preparador físico e o departamento médico. Entendeu? Então, se criou essa cultura pela evidência que um técnico toma, pela importância que um técnico toma, até pelo salário que o técnico tem, de ele ter a chave do clube, mandar fazer e desfazer, não pode. Então você tem que ter uma conversa equilibrada, uma conversa que não desmotive o treinador. Eu fiz isso com o Leão, mas abusado no bom sentido de que o Leão não pode existir. No entanto, o Leão não fazia o que queria, não. Amigo velho, ó, vai ser assim. Por exemplo, o calendário da semana. Não, segunda-feira de tarde, dá um treino de manhã e dispensa o jogador. Não, ele não tem o direito, o poder, só para dar um exemplo. O técnico não tem o poder de fazer o calendário nem dispensar o jogador de expediente. O jogador tem que dar 2 expedientes, como todo profissional, todo trabalhador.
não vai ter preparação física, não vai fazer. Tem não? Então vai ter palestra. Vai ter uma conversa entre o elenco, tá certo? Um exercício de interagir entre o elenco, uma palestra sobre nutrição, uma palestra de uma psicóloga, tá certo? Então vai ter sempre que fazer. E não é o treinador vai dizer, eu preciso desse dia aqui, tal, desse horário, tal. E o que é que está disponível? Está disponível esses outros? Chama o resto da comissão técnica. Como é que a gente vai utilizar esses outros? E precisa de muito, e todo o tempo é pouco. Então não pode se entregar a chave do clube técnico. Ele pode ser Jesus Cristo. Eu sou contra isso. E não pode chamar um técnico, ele é bom, é fulano, tá, assinar um contrato. Não. Nós vamos trabalhar assim, assim, assim. Você gosta de trabalhar como? Assim, assim, assim. Eu concordo, eu não concordo. Ou eu posso chegar para o técnico e dizer, eu não concordo, não dá para contratar. Não. Eu, para contratar um técnico, Dorival Júnior, eu entrevistei 8 técnicos, em 2006. Né? E como naquele tempo o Sport não tinha o dinheiro que tem hoje, Dorival foi contratado por R$35 mil, indicação de Leão, tá certo? Eu entrevistei Galo, entrevistei Leão, entrevistei um cara que tinha sido técnico lá do Corinthians, numa vacância lá do técnico e tal. Meu Deus do céu, saiu horrorizado. Terminei o almoço, estava eu, Gustavo Dubé e ele. Eu disse, esse aí nunca, nem pensar, nem de graça. Entendeu? Então não se pode pegar um técnico pelo currículo, pelo ouvir falar, pelo se conhece dele, contratar e entregar. Você não pode. Primeiro você tem que conhecer ele profundamente. Segundo, você tem que estabelecer as regras. O técnico tem que dar satisfação, sim. O técnico substitui um jogador e bota outro jogador. Eu não vou interferir e dizer, não, escale isso ou aquilo. Isso é ridículo e a maior parte dos técnicos não submete a isso. Mas ele vai dar satisfação. Se ele fizer uma substituição errada, no outro dia senta na mesa para dizer, para explicar, para debater sobre o assunto. E ele não pode ter esse preconceito nem se sentir diminuído por causa disso. Pelo contrário. É um exercício. Todo mundo que está na direção do clube se entende como tem uma visão mínima do que é futebol. Se eu disser para você que eu defendo essa tese há muitos anos, recentemente houve contratações do Náutico, mas o Sport também já teve isso, quando o Nelsinho Batista saiu. Para você ter uma ideia, Homero, o Sport foi campeão da Copa do Brasil 2008, a média de treinador do Sport, até o Eduardo assumir, quer dizer, do pai para o filho, era de 4 meses para cada treinador. O Sport mudou de treinador a cada 4 meses, muda o técnico. Cada 4 meses muda o técnico. E eu dizia muito isso. O primeiro ponto para você contratar um treinador é uma conversa olho no olho. Não se contrata treinador por telefone, jamais, por currículo, por indicação, porque não tem. Eu me lembro que uma vez, e eu fiz isso uma vez e me arrependi muito, me ligou um dirigente do Náutico, que eu não lembro quem era, eu tinha saído não muito tempo de lá, e criei amizade com muita gente de lá, do Náutico, e me ligaram perguntando sobre Wagner Benazzi. O Wagner Benazzi tinha sido treinador no Figueirense, e eu falei, gente, deixa eu dar uma checada aqui para fazer um trabalho, porque eles queriam que alguém meio que pesquisasse sem que houvesse suspeição de que seria tal clube. E eu liguei para o Oswaldo Pascoal, que tinha assumido o comando da empresa lá com o César Sampaio. Eles tinham feito uma holding para comandar o futebol do Figueirense e tinha dado certo. E eu conversando com o Oswaldo Pascoal, ele tinha trabalhado na TV Bandeirantes, na Rede Bandeirantes um tempo. O Pascoal disse, Léo, eu não vou falar sobre ele não, vou mandar o currículo dele para você. E mandou por fax. Homero, o fax começou a sair e ele ia até aquela parede lá. Então, só título, coisa boa, rei do acesso, não sei o quê, vou passar para vocês. E passei para eles, o Náutico contratou e o treinador foi Água. A direção não tinha conversado pessoalmente com o Wagner Benazzi. O Dorival Júnior, eu uso exatamente o Dorival para dar esse exemplo que eu vou dar agora para vocês que estão assistindo e para você, Homero. Eu dou sempre esse exemplo. Quando terminou a entrevista que eu fiz com o Dorival, porque essas entrevistas de zona mista ou coletiva, você não tira nada, você não extrai nada do treinador, porque ele está ali para falar, enfim. E aí, numa entrevista como eu estou fazendo com você agora, 1 hora de entrevista você está fazendo você conversa sobre várias coisas, vários assuntos, e você vai extraindo, você vai entendendo, você vai conhecendo a pessoa. Isso. O Dorival Júnior, quando terminou a entrevista naquela sala de imprensa do Sport, eu falei, vou te dar uma opinião que eu não costumo dar, não. Você rapidinho vai estar no top 10 do futebol brasileiro como treinador. Porque você entende, conhece, você não tem papas na língua, você é um cara sério, mas ao mesmo tempo... Você tem que ter pressupostos. Você tem que partir de um técnico. Você vai contratar uma secretária para você. Você quer o currículo dela, analisa o currículo, mas você faz entrevista, você vai para psicóloga, você faz teste, e você vai contratar um técnico. Claro. E não entrevista. O pressuposto, antes do pressuposto é o seguinte,
tem que ser um elemento decente, honesto, trabalhador. Foi essas informações que o Leão deu. Leão me disse, olha, é verdade, eu não sei, ele como técnico está começando na 2ª divisão de São Paulo, é um desconhecido ainda, mas foi um grande jogador. Homero tem personalidade. Você pode levar ele para dentro da sua casa. Sujeito decente, inteligente e decente. Eu digo, pronto, ele tem os pressupostos básicos. Trouxe ele para cá, passamos 4 ou 5 horas conversando com ele, almoçamos com ele, e depois de muita conversa, a gente chegou à conclusão que valia a pena jogar nele, e ainda mais porque a gente não podia contratar técnico de nome. E, aliás, eu não sou muito fã de técnico, obrigatoriamente técnico. Respeito, claro, os técnicos de nome, mas não obrigatoriamente. Você vê os técnicos que ele trouxe para cá, o Galo, que a torcida tem algumas restrições para ele, é um dos maiores estudiosos do futebol brasileiro, um dos técnicos que mais me impressionaram. Você não pode conhecer e dar a sua opinião sobre um técnico, Léo, porque viu, porque assistiu, por causa do resultado. Isso são indicativos, apenas indicativos. Lógico. Agora, quando você vai para dentro da vestiária e você ouve a preleção, você vê a autoridade que ele tem, você vê a liderança que ele tem, você vê a disciplina que ele impõe. Se um técnico, nada na vida, se não tiver comando, nem dentro da sua casa, a casa virou uma bagunça. Imagine um jogador, você imagina 40 jogadores, 15 membros de comissão técnica, 60 pessoas trabalhando num elenco, e não tem um líder verdadeiro. Homero, eu fui 1 ano e meio, né, gerente de futebol. E alguns treinadores passaram pelo Náutico nesse meio termo. Eu não ficava olhando nem tanto para o treinador. Eu ficava olhando para os jogadores, o que eles pensavam do treinador. Sabe, essa experiência de... É só ver o que o povo pensa de Tite. Fala com os jogadores da seleção, são fãs de Tite. Tite. São paizão, Tito. Você já sente que quando ele está falando, o jogador está respeitando. Isso. Então, mas isso é a gente lá de fora aqui, né? Você, como diretor de vestiário, e eu gostava muito também de ir para o vestiário para ouvir as preleções, era para ver como o jogador lá... Porque eu já vi técnico do esporte, Homero, dar uma preleção para o jogador... E o jogador está olhando para a lua. Não, escuta só essa. Eu estava no Independência, antes da reforma, do Estádio Independência lá em Minas Gerais, e o treinador do esporte foi para o vestiário e deu a preleção. Quando os jogadores saíram do vestiário, eles não me viram, eu estava perto assim do lado, e eles ficaram, os líderes do time, esquece o que ele falou, tá? Apaga o que ele falou, não é nada disso não. Nós vamos jogar assim, assado, e foram para o campo e ganharam o jogo. É o fim da picada. Né? Outra coisa, Léo, que eu queria chamar a atenção, abrir um parênteses aqui. Você não pode também entregar ao técnico toda a responsabilidade. O trabalho do técnico é treinar tática e tecnicamente um time de futebol. Ele não pode ser responsável pelo horário que o jogador chega, ele não pode ser responsável pelo extracampo do jogador, ele não pode ser responsável pela responsabilidade e motivação do jogador. Ele ajuda nisso, mas ele não pode ser responsável. Você não pode dar todas... Então, e quem é que entra nisso? A diretoria. Uhum. O presidente, o vice de futebol, o diretor de futebol. Tem que ter esse comando, tem que ter o elenco na mão, motivado. Eu vou voltar para falar desse tema aí, depois do intervalo a gente vai voltar, porque a gente analisou essa primeira parte, que era como contratar, e depois, e você já falou, as diretrizes do clube têm que ficar bem claras para o treinador quando ele vai vir, e depois tem a segunda parte, que é a satisfação que o técnico tem que dar o presidente e a direção de futebol do clube. Depois do intervalo eu vou voltar, Homero, porque essa parte talvez seja mais importante. Como é que um funcionário não dá satisfação ao patrão? Exatamente. A gente volta daqui a pouquinho. Voltamos com o Toque de Bola deste sábado. Para você que não gosta de novela mexicana, tem opção aqui na Rede Cultura, na TV Nova, para que você possa assistir a um programa diferente de entrevista, um talk show, onde a gente procura trazer sempre pessoas interessantes e que a gente possa bater um papo legal. Não é uma entrevista, é um bate-papo. E o Homero Lacerda está aqui e a gente tem 30 anos de convivência em termos de futebol. O Homero tem mais 7 atrás, quando ele começou em 1980. E a gente está falando de algo muito importante, que é a sensibilidade que tem que ter o presidente, o vice-presidente de futebol, o diretor de futebol, em relação a como lidar com o treinador. Primeiro, você falou algo fundamental. Não é o clube que tem que se adaptar ao treinador. É o treinador que tem que se adaptar ao clube. O clube tem que ter o perfil de como ele quer. E o clube tem que saber a forma de trabalhar do treinador para saber se é possível lógico. atendê-lo daquela forma de trabalhar dele. E aí, ao trazer o treinador, eu digo sempre, Homero, que você não demite treinador por torcida, resultado ou imprensa. Você demite treinador quando você olha no horizonte assim e fala, não vai evoluir.
Se não vai evoluir, melhor Exatamente, trocar, né? exatamente. Mas Mas é o bode expiatório. O treinador paga caro por causa disso. paga porque você Dá satisfação à torcida. A torcida pega logo no pé do treinador e a diretoria toma uma atitude, botou o jogador, muitas vezes uma atitude covarde. O treinador não foi ruim para o clube, o treinador não merecia, perdeu por outros motivos, às vezes até por culpa da diretoria, mas ele é o grande bode expiatório. É o preço que ele paga por ser treinador e ter a regalia de treinador. Agora, é uma tremenda de uma falta de percepção por parte do diretor quando faz isso, porque cada vez que ele demite o treinador, ele dá um atestado de incompetência. Não foi Exatamente, ele que contratou? foi ele que contratou. Não é? É. Então, se você E muda o de pior, técnico a Léo, cada 4 meses... Olha, significa que eu costumo dizer isso, eu acho que não é nem inteligente. O sujeito perde um campeonato, não, porque o jogador, porque o treinador, porque isso. Se o cara é presidente do clube, é vice-presidente de futebol, eu sou responsável de ter perdido o jogo. É a primeira coisa com você, né? E ele é inteligente. Aí o torcedor vai dizer, esse cara pelo menos pode ser incompetente, mas tem decência e tem personalidade. Então, você quer ver o outro lado da história, que eu acho interessante? A falta de inteligência do técnico ou do jogador quando perde uma partida. A entrevista que faz ele ganhar o torcedor não é quando ganha, não. É quando perde. Exatamente. Quando um jogador condiciona a presença dele num programa de televisão ou de rádio ao time ter vencido ou não, ele já se mostra fraco. Exatamente. De personalidade. Porque quando ele perde que ele vem, é ali e com Encarou. equilíbrio. E com equilíbrio. Com equilíbrio. Tem um episódio, vejam só, torcedores, eu conto muito essa história, mas eu conto de um lado quando eu entrevisto, por exemplo, Carlinhos Bala, mas eu nunca contei essa história com o Homero presente. O Sport foi campeão em 2008 e muito se deve à atitude de um repórter hoje na Rede Globo chamado Tiago Medeiros. Tiago é quem faz aquele caldinho, coisa e tal. Tiago era um estagiário quase, um cara que colaborava com a gente no lance final lá na Rede Globo. E num dos programas a gente levou Carlinhos Bala e levou o Homero Lacerda como convidados. A ideia 2007. 2007. A ideia do programa, Carlinhos tinha acabado de fazer aquele gesto obsceno para a torcida do Sport, coisa e tal. A ideia do programa era começar com o Carlinhos normal, era por ordem de quem estava sentado. Quando eu estou preparado para fazer o programa, o Tiago Medeiros fala assim, Léo, em vez de tu perguntar primeiro, era você o primeiro. Ao invés de você perguntar primeiro ao Homero, pergunta a Carlinhos primeiro. Porque se você começar com o Homero, talvez o clima já comece diferente. Ele disse, já entendi o que você está dizendo. E aí eu começo o programa conversando com o Carlinhos. E o Carlinhos fala, não, de antemão eu queria pedir desculpas à torcida do Sport. Nunca mais me esqueço daquilo. Você lembra disso? Eu queria pedir desculpas à torcida do Sport por ter exagerado, eu não devia ter feito gesto obsceno. Ele não falou nem gesto obsceno, ter dado o dedo, porque a cultura dele, né? Mas até o jeito dele ser humilde. E na hora que ele diz isso, que o Homero dá o boa noite de Homero foi totalmente diferente daquele que poderia ter sido. Exatamente. Homero abre o programa dizendo assim, só o fato de você ter sido homem, de ter chegado aqui e ter pedido desculpas, já mostra que você é um cara... Para mim, Léo, quando o cara pede desculpa e a gente sente que está pedindo desculpa de coração, para mim morreu o assunto. É um gesto belíssimo. É preciso ter coragem para pedir desculpa. Ali... Para ter humildade. Carlinhos Bala... Se credenciou. A ser contratado pelo ali eu Sport. disse, as portas do esporte vai estar abertas. Enfrentei uma resistência grande de companheiros da diretoria e de torcida. Muita gente chegou para mim naquela época e disse, mas Roberto, você vai contratar Carlinhos Bala? A torcida vai ser contra. Eu disse, amigo velho, eu já aprendi na vida, com mais de 10 anos de futebol. Você contrata um técnico que a torcida não quer, mas você tem certeza que vai ser bom para o esporte. E ele joga bola, a torcida vai lhe aplaudir. Agora, se você trouxer um jogador que a torcida quer e não joga bola, você é um babaca. Porque você é que tem que ter a responsabilidade de saber dizer quem é o bom para ser contratado pelo esporte. É como o técnico. Você traz o técnico, vou trazer esse técnico que a torcida quer, e perde o campeonato, você é um babaca. Tá certo? Porque você é quem tem a obrigação de distinguir quem é que é bom para o esporte ou não. Aí é que tá. Então, se a gente for da ponta inicial do iceberg até o final, na verdade, Tiago Medeiros é o responsável pelo Sport ter sido campeão de 2008. Tiago deu um show de psicologia. É um psicólogo. Porque se ele não faz isso, o Carlinhos Bala não teria ido. Eu não sei tinha se dado a chance de partir de Carlinhos Bala. Pelo contrário, você ia entrar e dizer assim, primeiro eu quero lamentar que vocês tenham trazido um jogador desse tipo para cá, porque o jogador que dá gesto obsceno... Você já teria entrado também dessa forma. Mas não deu outra. Depois que 2, 3, 4 gols, torcida já mudou tudo. Carregou ele nos braços e acabou. Homero, essa questão que eu finalizei o bloco anterior para a gente chegar na reta final do programa. Como é que um funcionário não dá satisfação ao patrão? Porque o treinador ele é um funcionário do clube. Só em futebol. Você chega numa empresa, o respeito é total. Né? Tem que ser hierarquia, disciplina. Não digo tanto quanto o exército, mas quanto. Tá certo? E no futebol não. Por quê? Porque são amadores dirigindo profissionais.
são pessoas simples, entre aspas, dirigindo estrelas. Não é fácil dirigir estrela, não. Você foi técnico, você colocou como treinador um cara que tinha o nome que o Emerson Leão tinha. Então, para você comandar um Emerson Leão, não é fácil. Não é fácil. Eu lembro que na relação da gente, Romero, para você ter uma ideia, foi bem interessante isso também. O Leão, a primeira coisa que ele fez foi proibir repórter de passar pelo vestiário, o que eu achei absolutamente correto. Ali é privacidade total dos jogadores. E a gente tinha o costume de entrar no vestiário, fazer o que queria, entrevistava, e ele proibiu. Aí ele senta à mesa com a gente, Roberto Nascimento, Martinelli, eu, Claudemir Gomes, os setoristas do esporte naquela oportunidade. E aí, acho que Henrique Queiroz estava também. Timaço, hein? Só vagabundo, só vagabundo. Aí, eu estou me incluindo, viu, colega? Antes que vocês ficam com raiva de mim. Aí, no meio da reunião, aí o Leão começou. Não entra mais pelo vestiário, não faz mais isso, faz aquilo. Outra coisa, toda entrevista gravada que for feita, eu quero ver antes. Rapaz, Claudemir Gomes pegou a... Você manda... Ele falava, fininho, Claudemir. E hoje é o maior amigo. Jornalista mais amigo de Leão. É aí que eu quero chegar. Virou assessor de imprensa do Leão. Virou assessor de imprensa do Leão. Ele fez, você manda aqui dentro do seu vestiário. Aqui no meu jornal, mando eu. O menino manda o microfone. Leão tomou um susto, coisa e tal. Você deu um freio de arrumação. E a relação passou a ser uma relação profissional. Isso. E a gente deixou de ser refém do Leão naquele momento em que houve essa... E Leão valorizou tanto que Claudemir foi assistente dele. Virou amigo pessoal. Grande amigo pessoal. Tem uma história minha com o Leão que é curiosa. Várias histórias, né, depois desse... Eu lembro que com o Leão a gente ficava... 87, foram 2 anos depois que eu tinha parado de jogar no Júnior, né? E aí os jogadores me conheciam muito, né? Com o pessoal todo tinha Flávio. E quando chegava o fim do treino, eu ficava contando vantagem, dizendo não sei o quê. Devia ter batido dessa forma, batido dessa forma. Aí o Leão falou, você fala demais. Pega essa bola aí. De 5 pênaltis que você bateu, 1 eu pego. Eu disse, Leão, pelo amor de Deus. Você está de graça comigo. E eu fui bater a primeira, ele foi para um lado, a bola para o outro. No segundo, Homero, ele deu 3 passos para frente e pegou o pênalti. Mas não pode sair não, você vai reclamar para o árbitro. E aí ficamos uma relação muito boa. E teve uma com o Leão, a última dele, ele estava no Cruzeiro, eu fui fazer uma matéria com ele lá na Toca da Raposa 2, a mais moderna. Quando eu chego lá, aqueles trogloditas lá, no pódio, coisa e tal, quando ele me viu, eu falei, quanto mais eu penso que já vi assombração, mais me aparece uma. Aí ele olhou para mim, me chamou para o canto, fizemos uma entrevista muito longa. E eu lembrei, no final da entrevista, eu falei 2 coisas que eu não me esqueci. Primeiro foi que a história do débito que ele tinha. Ele disse, rapaz, eu tenho um amor tão grande para o esporte me deve R$1 milhão, eu recebo os diretores aqui para tomar vinho na minha casa. Ele ficava dizendo isso. E a outra foi que eu disse, no final da entrevista, eu falei, Leão, deixa eu dar um depoimento para o torcedor de Pernambuco especificamente. Você está menos chato. Ele na lata, você também. Foi assim. Romero, obrigado pela tua presença. Obrigado, Léo. Oportunidade maravilhosa. E que o torcedor tenha certeza de que cada vez que um clube tem um treinador que dá satisfação ao presidente, aos diretores, esse clube não é trocar jogador... Tem que ter comando, tem que comandar o técnico também. Agora, respeitando as atribuições da função que ele está. São dadas a ele. Agora, tem que ter comando. Tudo. Não pode entregar... Não se pode entregar um técnico como 90% dos clubes brasileiros faz. Não se pode entregar a chave do clube ao treinador. A chave do clube ao treinador para ele fazer o que quer. Aliás, prejudica ele mesmo. Que ele não vai aguentar essa carga, a carga é muito pesada. A diretoria tem que estar lá dentro. Luxemburgo é meio manager, é meio gerentão. Mas se você conversar, é um cara extremamente inteligente, experiente. Se você conversar, Leão não chegou? É verdade. Não, eu estou brincando, provocando você, mas claro. eu entrevistei mais de 1 hora no Luxemburgo e sei que ele é inteligentíssimo. Não, ele é inteligente. A turma diz que ele é um bruxo do futebol. Professor! Um abraço, Luxemburgo. Valeu, Romero. Até a próxima. Amanhã, 9 da noite, tem o Tá na Rede, ao vivo, aqui na Nova Nordeste. Fique ligado. Um abraço a todos. Boa noite.